Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, um programa que mostra as histórias de um dos setores mais importantes e pujentes para a nossa economia. E você vai ver daqui a pouco. A rotina da Gihan se divide entre o consultório médico e a lavoura de grãos. O gosto pelo agro ela herdou do avô, que era pecuarista, criador de Nelore. O Rafael é gerente dessa fazenda que fica no Médio Norte mato-grossense. Na última safra, a produção de grão superou os 63 mil hectares de área plantada e a expectativa é de crescimento. A implantação de uma biofábrica on-farm ajudou a suprir uma demanda crescente no mercado. Taxa de lotação é a quantidade de animais que eu coloco dentro daquela área. E a capacidade de suporte é quantos animais o meu pasto suporta naquela mesma área. Tá? Então a gente precisa estar muito bem preparado para que a gente consiga fazer esse ajuste. Mais do que uma tendência, uma realidade. Os insumos biológicos têm conquistado as lavouras de diversas culturas. O resultado é boa produtividade com um custo mais baixo. Vamos falar um pouquinho sobre o valor que o nosso pasto tem, porque é muito mais barato a gente fazer essa produção em pastejo. Tudo isso vai ser abordado nessa série, que eu espero que vocês acompanhem com a gente aqui fielmente, para que a gente entenda definitivamente que tratar o nosso pasto muito bem vai nos trazer um retorno excelente. São aproximadamente 6 milhões de equinos em todo o território nacional. Seja na lida, no trabalho diário ou nas competições, o mercado brasileiro de cavalos movimenta anualmente mais de 16 bilhões de reais e gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Água doce, fonte de vida e para a vida. As águas do Rio Grande, delimitadas pela represa de Jaguará, no município de Rifaina, no interior de São Paulo, compõem a história da Amabile, do Juliano, do Samuel e da Estela, além de tantos outros que dependem da produção de peixes, a chamada piscicultura. Dizem que o visual do prato é o primeiro passo para agradar o paladar. E quando o cardápio oferece flores que enfeitam a refeição, então não dá para resistir. A soja se desenvolve bem na região de Cruz Alta, noroeste gaúcho. A cultura é aposta da família do Daniel há pelo menos 5 décadas. Na safra de 2016, ele registrou casos de ferrugem asiática e chegou a perder 15% em produtividade. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos conhecer a curiosa história de uma médica que divide o tempo entre o consultório e a lavoura de grãos em Itapeva, interior de São Paulo. Você vai ver como a oftalmologista utiliza filosofias que aprendeu na medicina no mundo rural. A rotina da Gihan se divide entre o consultório médico e a lavoura de grãos. O gosto pelo agro ela herdou do avô, que era pecuarista, criador de Nelore. Ele procurava nos mostrar que tudo que a gente fosse fazer, da forma que fosse feita, teria que ser bem feito. Em 2015, já atuando como oftalmologista, ela assumiu o negócio da família, que tinha algumas cabeças de gado e muita terra arrendada. Para trabalhar no campo, ela trouxe uma filosofia da medicina. Na medicina, a gente nos complementa a parte dos exames, né, complementares. A terra também tem exames complementares. Então, quando eu assumi a propriedade, a primeira coisa que eu quis fazer foi um estudo do solo. Então, eu procurei alguns laboratórios onde eu fiz um grid do nosso solo
e, consequentemente, fui vendo as deficiências que tinham e repondo na fase de que fosse necessário. Da gestão antiga, ela herdou alguns equipamentos, como esse trator de 1966, que virou relíquia na fazenda. Com o apoio do companheiro Danilo, o projeto foi ganhando forma. A tecnologia chegou e esse pulverizador com sistema de controle dos bicos reduz o uso de insumos com aplicação mais precisa. Veio também um investimento no caminhão para economizar o frete, construiu o silo para armazenar a produção e poder vender no melhor momento do mercado. E o próximo passo agora é aumentar o açude para implantar o sistema de irrigação. Quando perguntei sobre o futuro, o projeto principal é se consolidar como sementeira de soja. Se a gente conseguir produzir sementes com boa qualidade e boa produtividade, a gente vai conseguir atrair novos polos para o nosso município e, consequentemente, trazer uma melhora econômica na nossa cidade. Além da estrutura na propriedade, uma consultoria direcionada para a compra de insumos tem feito toda a diferença. A gente entende que cada um tem sua realidade, seu nível de tecnificação, então a gente precisa se adequar dentro dessa variedade, né, que nós temos, e em cada um a gente procura uma coisa específica que venha sanar uma necessidade que esse produtor tenha, seja com novos materiais, seja com novas tecnologias pensando em proteção de plantas, né? Com o solo corrigido na maior parte da área, a produção nesse ciclo 22-23 deve ter um aumento de 10% e é esperado uma média de 90 sacas por hectare. E quando é época de colheita, a agenda da clínica precisa ser reajustada. Quando eu chego aqui na fazenda, a minha máquina já está no campo, né? Então eu vou direto para a minha máquina e vou ver o que eu vou colher ali, né? Se o meu trabalho foi certeiro, se está sendo da forma que eu esperava. Isso é muito apaixonante, né? Quando você está na terra, quando você vê pôr a semente na terra, você vê essa semente criar essa planta, né? E dessa planta você colher o grão. Tem que ser apaixonada pelo campo mesmo para conciliar dois trabalhos com rotinas tão exigentes. Esse tipo de dedicação contribui para manter o Brasil no topo da produção de grãos no mundo. E agora vamos até a fazenda Paiaguás, no Mato Grosso, para ver como a implantação de uma biofábrica, ou on-farm, ajudou a aumentar a produtividade no local. A biofábrica potencializa o manejo biológico de pragas e diminui o uso de insumos químicos, trazendo benefícios ambientais e econômicos significativos. Vamos conferir? O Rafael é gerente dessa fazenda que fica no Médio Norte mato-grossense. Na última safra, a produção de grão superou os 63 mil hectares de área plantada e a expectativa é de crescimento. A implantação de uma biofábrica on-farm ajudou a suprir uma demanda crescente no mercado. Isso se deu devido a uma demanda crescente por uma produção mais sustentável, diminuição do uso de químicos e também uma agricultura regenerativa. O gerente explica que existem hoje no grupo outras 12 unidades como essa daqui. Para o futuro, a liderança da SLC planeja que todas as 24 unidades tenham uma biofábrica on-farm. Elas garantem a produção dos insumos biológicos ou bioinsumos. A expansão desse mercado no Brasil está aquecida. A CropLife estima que mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais foram movimentados em 2020. Assim como na fazenda Paiaguás, a produção dos insumos biológicos dentro das propriedades para uso próprio também aumentou, já que o manejo biológico de pragas traz benefícios ambientais e econômicos significativos. A biofábrica da Paiaguás ela iniciou em outubro de 2019. A gente iniciou a nossa produção de biodefensivos on-farm dentro de um container contendo 4 tanques de inox, que tinham capacidade de produzir 6 mil litros por dia, quando a gente produzia bionematicida, e 12 mil litros por semana, quando a gente produzia bioinseticidas, para o manejo de lagartas e de percevejos na cultura da soja. O projeto piloto foi expandido e a fazenda ganhou mais 10 tanques.
A gente consegue produzir 28 mil litros por dia, quando multiplicado os bionematicida para aplicar no suco de plantio das culturas. E quando a gente pensa nos bioinseticidas, a gente consegue fazer por semana um total de 56 mil litros de bioinseticidas para o manejo de lagartas e percevejos na soja e algodão. Os produtos fabricados aqui custam em média 7 vezes menos do que as soluções químicas que vêm do mercado. A eficiência dos bioinsumos também pode chegar a 80% na maioria dos casos. Hoje, a nossa estimativa é ter uma redução de 20% a 30%, né, no volume dos químicos utilizando o biológico, mas o maior benefício não é essa redução de custo, mas sim de a gente ter uma agricultura mais sustentável, né, com técnicas que agridem menos o meio ambiente. Os bioinsumos também ajudam a proteger a microfauna da área de produção. A Paiaguás deve continuar apostando na técnica nas próximas safras. Hoje, para uma agricultura mais sustentável, a gente viu a necessidade de buscar ferramentas para nos auxiliar, e o biológico ele vem nesse sentido. Hoje ele tem um excelente controle tanto de lagartas como de percevejos, fungos de solo, nematóides, e está encaixando muito bem em nosso manejo. A gente vislumbra que, com o passar dos anos, o aperfeiçoamento das técnicas, o manejo mais adequado, a gente conhecendo mais o ambiente, como ele pode ser empregado, a gente possa ter um aumento também de produtividade e não apenas na redução de custo, que você agride menos o ambiente, você tem uma flora mais presente, os inimigos naturais mais presentes. Com isso, a gente estima esse aumento de produção. A gente vê que é possível investir em sustentabilidade e sem perder o foco na produtividade. Mais um bom exemplo vindo do Mato Grosso. As pastagens têm um papel fundamental na pecuária bovina e, quando são bem manejadas, garantem baixos custos de produção. Mas é preciso muita atenção a detalhes como taxa de lotação e plantas daninhas. Vamos ver agora algumas dicas e recomendações técnicas para garantir um bom pasto para a alimentação de bovinos. O principal agora é ajustar a nossa taxa de lotação. A gente pode ver nessa situação aqui, quando o capim já está muito mais seco do que ele estaria num período de chuvas. A gente já não vê mais as folhas verdes, vislumbrantes que a gente veria durante o período chuvoso. Então agora a gente tem um capim com folhas mais secas, com uma qualidade nutricional mais baixa e que precisam adotar algumas estratégias para que a gente possa aproveitar o máximo dessa produção, sempre muito atento aí ao nosso manejo. Então tomar muito cuidado em ajustar a nossa taxa de lotação à capacidade do suporte do nosso pasto. O que é isso? Taxa de lotação é a quantidade de animais que eu coloco dentro daquela área. E a capacidade de suporte é quantos animais o meu pasto suporta naquela mesma área. Tá? Então a gente precisa estar muito bem preparado para que a gente consiga fazer esse ajuste, que a gente não tenha uma quantidade de animais na área muito grande para que a nossa demanda por alimento seja muito mais alta do que a nossa oferta de pasto. Porque isso vai fazer com que a gente tenha o chamado superpastejo, ou seja, a gente vai pastejar o pasto até alturas aí muito baixas, muitas vezes até expondo o solo, deixando áreas vazias no solo. Isso é muito prejudicial, porque você vai fazer com que a sua forrageira precise queimar reservas, queimar o sistema radicular para emitir brotação, porque você pastejou ela demais. E ao mesmo tempo você começa a deixar esses espaços vazios, que quando a gente voltar a ter chuva, o período chuvoso, vai fazer com que a planta daninha tenha condições ideais para rebrotar. Então, se a gente tem um pasto que a gente está percebendo que tem muitos animais para a oferta de forragem que a gente precisa retirar um pouco desses animais, seja vendendo ou transferindo para outras áreas. Se a gente não toma cuidado com a altura do pasto e começa a ter excesso de áreas, de espaços vazios nessa área, a gente vai ter aí condições ideais para que essas plantas daninhas possam germinar e estar competindo com o capim. Tá? Se isso acontecer, muitas vezes a gente sabe que acaba acontecendo, a gente muitas vezes não tem como retirar os animais da área e esses animais acabam pastejando um pouco mais e esses espaços vazios começam a aparecer, a gente tem que estar muito atento para fazer o controle das plantas daninhas antes que elas comecem a competir
com a nossa forrageira logo que volta o período chuvoso. Então sempre que a gente fizer uma análise da área, um técnico conseguir fazer uma análise, identificar o momento ideal para entrar com a aplicação do herbicida, a gente precisa fazer isso para possibilitar que o nosso capim rebrote com mais vigor e mais velocidade logo que o período chuvoso volte. O momento ideal é sempre antes que a planta daninha comece a competir com o capim por água, luz e nutrientes, que são as principais formas de competição que essa planta daninha exerce em cima do capim. Normalmente, isso aí fica próximo de 25 a 30 dias após a germinação dessa planta daninha. Não existe uma regra de bolso, isso precisa ser avaliado, mas normalmente é mais ou menos nessa época. Então, quando ela já tem um tamanho, aí, uma quantidade de área foliar que ela consiga absorver o produto, tá, o herbicida, translocar até o sistema radicular e ser controlada antes que ela comece a exercer pressão e competição sobre nossa forrageira. Durante o período seco, a gente não pode fazer o controle de plantas daninhas de forma foliar, com aplicações foliares. Então a gente já trabalha com o que a gente chama de aplicações localizadas, ou no toco ou basal. A aplicação localizada no toco consiste do corte da planta daninha rente ao solo e a aplicação imediata do produto direto no toco, como se fosse uma injeção na veia. Então esse produto é translocado até o sistema radicular e essa planta é controlada por completo, ela não rebrota mais. Ou a outra opção é o controle localizado basal, que é a aplicação de um herbicida direto no caule da planta daninha, tá? Onde ela absorve ali, transloca também até o sistema radicular para que ela seja controlada por definitivo, sem rebrotes. É importante ressaltar que o controle localizado tanto no toco quanto basal, ele é feito em plantas semilenhosas e lenhosas. Como é que a gente faz para evitar que uma planta daninha apareça no nosso pasto? Você tem que ter pasto coberto, tem que ser solo coberto. Se você tiver manejo adequado, você consegue ter sempre um pasto limpo. Essas recomendações, como pasto coberto, manejo adequado e cuidado para evitar a competição com plantas daninhas, podem ser muito úteis para os criadores de gado. Fica a dica! Agora nós vamos até a Bahia conhecer os benefícios do uso de insumos biológicos como biopesticidas, biofertilizantes e bioestimulantes nas lavouras. Uma das principais vantagens da utilização do controle biológico é a sua versatilidade, sendo útil para um bom manejo do solo, controle de pragas e doenças e até mesmo para aumentar a eficiência dos insumos químicos. Vamos conferir? Mais do que uma tendência, uma realidade. Os insumos biológicos têm conquistado as lavouras de diversas culturas. O resultado é boa produtividade com um custo mais baixo. O posicionamento de preço hoje das ferramentas biológicas, elas tendem a andar muito em sintonia com o químico, isso é uma desvantagem, de certa forma, para acessar esse tipo de aplicação em larga escala. No ranking de custo-benefício, os biopesticidas lideram entre os mais rentáveis, seguido dos biofertilizantes e dos bioestimulantes. Além do preço, outra vantagem é que eles têm um amplo espectro de ação. O mesmo agente pode atuar em diversos tipos de patógenos. O mesmo biológico ele pode ter 2, 3, 4, 5 ou até mais mecanismos de controlar aquele patógeno. Comparado, por exemplo, aos químicos, geralmente o químico ele tem um mecanismo mais específico. E isso resulta em quê? Resulta em dizer que nós vamos ter uma pequena chance ou até nula de aparecer patógeno resistente a esses agentes de controle biológico. Então, os agentes de controle biológico e o controle biológico em si no controle de doenças acaba contribuindo também para aumentar a eficiência de controle químico. Em dezembro do ano passado, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que regulamenta o cultivo, comercialização e o uso de bioinsumos fabricados nas propriedades, chamado de produção on-farm. Uma das vantagens é economizar a despesa de transporte, já que o produto já fica disponível no local. Na Bahia, os biológicos têm ajudado no controle de doenças. A gente trabalha, principalmente para o controle de doenças, com fungo, o tricoderma, controle de pragas com os fungos Beauveria, o metarrísio, a bactéria, o BT. E aí a gente faz tudo aqui na empresa. A gente vai desde a bioprospecção até os testes em laboratório, em casa de vegetação, até o produto final, que é o produto entregue ao produtor.
A equipe da Fundação Bahia realiza testes periodicamente para aprimorar a eficiência e avaliar os resultados em campo. Segundo os pesquisadores, a maior vantagem dos biológicos é a sua versatilidade. Eles podem atuar através de diversos mecanismos no manejo do solo, controle de pragas, doenças e muitos outros aspectos. Aqui nas lavouras da Bahia, por exemplo, sua principal função está ligada ao controle dos nematóides. E nós recebemos amostras também de áreas que têm o problema com os nematóides, e os produtores eles querem saber quais são os fitonematóides, quais são as espécies, para poder estar posicionando os produtos biológicos para poder reduzir a densidade populacional e aumentar a produtividade de suas áreas. Basicamente, a gente tem conseguido observar que os biológicos eles estão funcionando para a redução dos fitonematóides. Muito legal ver o avanço das pesquisas e da utilização do controle biológico nas lavouras baianas, unindo produtividade e sustentabilidade. E agora vamos acompanhar a série Seu Dinheiro é Capim, com Janaína Martuccello, zootecnista, doutora em forragicultura e professora da Universidade Federal de São João del Rei, de Minas Gerais. Você vai saber a importância de tratar a pastagem como se fosse lavoura e entender o valor do capim. Vamos ver? Olá, pessoal! Eu sou a professora Janaína Martuccello, da Universidade Federal de São João del Rei. Sou também mentora do programa Fazenda Nota 10 e estou aqui no Giro para a gente iniciar uma série intitulada Seu Dinheiro é Capim. Essa série vai abordar os 11 capítulos do livro que tem esse mesmo título. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o quão importante é tratarmos os nossos pastos como lavoura e compreendermos que o bem mais precioso que a gente tem na fazenda é o capim. Quem nunca ouviu aquela máxima? Tá pensando o quê? Que meu dinheiro é capim? Foi justamente pensando nessa frase que eu e o professor Manuel Rosalino Santos, da Universidade Federal de Uberlândia, construímos a ideia desse livro. É o tipo de frase que, em hipótese nenhuma, nos agradava. A gente não gostava nem um pouco de ouvir isso. Por quê? Porque tivemos a compreensão de que o capim é, de fato, um bem muito precioso. Se a gente for parar para analisar as nossas condições de solo e de clima no Brasil, em que a gente tem forrageiras ou capins muito produtivos, nós temos a faca e o queijo na mão para fazermos uma pecuária muito competitiva, porque produzir a pasto é mais barato. Então nós vamos falar aqui sobre todos esses assuntos. Vamos conversar um pouquinho com vocês sobre como escolher adequadamente uma planta forrageira, vamos falar da importância de um bom manejo, vamos explicar para vocês o processo evolutivo dessas plantas que hoje nós utilizamos nos nossos sistemas pastoris, vamos falar um pouquinho sobre o valor que o nosso pasto tem, porque é muito mais barato a gente fazer essa produção em pastejo. Tudo isso vai ser abordado nessa série, que eu espero que vocês acompanhem com a gente aqui fielmente, para que a gente entenda definitivamente que tratar o nosso pasto muito bem vai nos trazer um retorno excelente e vamos poder fazer uma pecuária cada vez mais lucrativa e competitiva. E quando eu falo em competitividade e em sustentabilidade, a gente fala em sustentabilidade social, ambiental e econômica. E, obviamente, considerando todas as nossas condições tropicais de plantas que se desenvolvem muito bem e que precisam somente ser bem manejadas, nós vamos conseguir ter resultados muito expressivos na nossa pecuária. Então esse é o objetivo da nossa série, que vocês compreendam definitivamente que capim é dinheiro, que o bem mais precioso, o passivo melhor que nós temos dentro da fazenda é a nossa planta forrageira. Espero vocês para nos acompanhar aqui nessa série Seu Dinheiro é Capim. Essa série veio para mostrar como produzir a pasto pode tornar a nossa pecuária ainda mais competitiva, graças à qualidade das nossas forrageiras e capins. E agora vamos falar sobre um animal que é o nosso aliado há milênios, nos ajudando em diversas áreas. Já adivinhou quem é?
Eu estou falando do cavalo. Esse bicho maravilhoso está na Terra há milhões de anos. E você vai ver também algumas diferenças entre a criação de equinos e bovinos. Vamos conferir? São aproximadamente 6 milhões de equinos em todo o território nacional. Seja na lida, no trabalho diário ou nas competições, o mercado brasileiro de cavalos movimenta anualmente mais de 16 bilhões de reais e gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos. Além das cifras, o cavalo é uma grande paixão nacional. Reúne as famílias do agro em torno das provas, ajuda no manejo diário das fazendas e até atua na saúde do ser humano. Na ecoterapia, por exemplo, que auxilia pessoas com deficiências e necessidades especiais. Mas esses companheiros precisam de cuidados específicos quanto à alimentação, saúde e reprodução. E é sobre isso que vamos tratar a partir de agora, aqui no Giro do Boi. Um dos pontos básicos que a gente precisa entender na hora de mergulhar nesse universo dos cavalos é que todo mundo pasta, bovinos e equinos, mas são organismos completamente diferentes. O boi, Mário, é um ruminante. O boi cavalo não. Né? Pois é, Marquinhos. Mas todo mundo come capim, né? A diferença é essa, né? Que o cavalo ele não tem um rumen, né? O cavalo é um pouquinho diferente, a disposição dos órgãos na barriga dele é diferente. Então o cavalo primeiro ele tem o estômago, e depois ele vem o intestino, e depois o intestino grosso que faz o papel do rumen nos cavalos. E ele não rumina, mas ele tem uma mastigação muito eficiente, porque o ruminante ele só tem dente na porção de baixo, só na mandíbula. O cavalo não, o cavalo tem dentes em cima e embaixo, ele consegue triturar muito bem o alimento. Então, o alimento muito bem triturado, passa pelo estômago, sofre uma primeira digestão, depois no delgado ali é que toda a digestão vai acontecer. A digestão enzimática que a gente chama. E a digestão microbiana, ela vem depois. No ruminante, é o contrário. Primeiro vem a digestão microbiana, nisso ele vai ruminando, ele vai mastigando, salivando, misturando com a saliva, voltando para o rumen. Depois acontece a digestão enzimática, né? Então ela é invertida. Agora o cavalo é um excelente conversor de vegetal em carne também. Só que a gente usa ele pro esporte. Essa é a finalidade mais nobre do cavalo para nós, né? Tem um ponto interessante também que o bovino ele se alimenta e ele rumina. Tem um ciclo de alimentação e digestão. O cavalo ele já pasteja praticamente o dia todo, muitas horas, né? Exatamente. A gente considera ele em média 16 horas de pastejo diário, né? E ele tritura muito bem o alimento, como a gente consegue ver, né? Ele tritura bastante, geralmente ele reduz a partícula a 2 milímetros. E essa trituração depois ela vai facilitar toda a digestão do cavalo a partir do estômago. Outro ponto interessante quando a gente mergulha no universo dos cavalos é, por exemplo, apontar o score ideal corporal desses animais. Como é que a gente mede isso? Vamos conversar isso com o Ricardo que está aqui. Ricardo, porque é diferente, né, rapaz? Não é a mesma coisa com os bovinos, né? Olá, Marcos, bem lembrado. Nós temos alguns métodos para pesar os cavalos. Bom, o principal é uma balança, mas a balança ela tem um custo relativamente elevado. Algumas propriedades têm a presença da balança no aras ou na fazenda e algumas propriedades não. Mas nós podemos usar 2 métodos, além da pesagem, para verificar o peso dos cavalos, né? O primeiro é uma fita de pesagem, né? E para complementar essa ação, tem a nossa ação visual, que é a análise do score corporal dos cavalos. Nessa avaliação visual, por exemplo, quais são os indicadores? Você bate o olho no animal, você olha o quê? Bom, vamos lá. Existe um parâmetro, né, de Hennig, que ele vai de 1 ao 9, essa escala, em que 1 é um cavalo muito magro e 9 um cavalo obeso, né? E cada modalidade, cada raça tem o tipo ideal do score corporal, né? Nós temos aqui um cavalo que está com um score corporal 6, um cavalo atleta, em que você
não enxerga as costelas dele, é um cavalo que está num porte atlético, né? E é interessante a gente avaliar o score corporal. É uma ferramenta de extrema importância, principalmente para os cavalos atletas. Lembrando que um cavalo tem aí 700 músculos, olha só que interessante. Né? O índice de gordura, de porcentagem de gordura de um cavalo atleta varia entre 8% a 10%. Então é muito interessante a gente avaliar esse score corporal que vai do 1 ao 9. O que é considerado adequado? Um exemplo, para um cavalo de tambor, por um score corporal, para essa modalidade, um score corporal 6 é muito bem-vindo. Mas nós temos nós temos, exemplo, cavalo de polo, cavalo de enduro, tem um score, trabalham com o score corporal um pouco mais baixo, 5. São provas de longa distância. Alguns cavalos de outras modalidades, como hipismo ou como adestramento clássico, trabalham com score corporal até no 7. É bem interessante. Quando a gente olha para o cavalo de lida nas fazendas, seria esse o ideal, um score corporal 6. 6 também, olha aí. Seria o ideal para o cavalo de lida. Que bacana. E como é que você pesa? Porque é diferente. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente não tem, como a gente não tem uma balança, a gente vai utilizar uma fita. Uma fita é fácil de encontrar, então a gente vai utilizar ela para pesar o cavalo. Então vamos lá. A gente deve passar a fita sempre aqui, né, no início da cernelha, porque isso pode alterar se você não fizer o correto, né? Então a gente passa a fita aqui, a fita ela é marcada com o peso do cavalo. Obrigado, Vinícius. E ela tem uma margem de erro de 5% para mais e os 5% para menos. Então aqui, ó, fechou um cavalo com 460 quilos. Então, por exemplo, existem materiais que os cavalos eles são tóxicos, os cavalos, e que, por exemplo, eles aumentam a eficiência alimentar dos ruminantes. Por exemplo, a monenzina. A monenzina ela melhora a condição ruminal, né, microbiana, a condição microbiana, mas ela é extremamente tóxica para os cavalos. Ela chega a ser o cavalo é 400 vezes mais sensível à monenzina que uma ave e 200 vezes mais do que um ruminante, por exemplo. Então, é uma pequena diferença, mas crucial, é necessário saber. Né? Capim também, né? Você vê, esse aqui é um capim, por exemplo, mais adequado para os equinos, e já os bovinos consomem outro tipo de capim. Ter esses capins direcionados para a tropa ou para os animais atletas também é importante. É fundamental, né? Por exemplo, aqui nós temos um caso de um Tifton, né? Você vê que o cavalo adora o Tifton, né? Claro, o ruminante também é um excelente material. Mas, por exemplo, o cavalo ele tem um pouquinho de dificuldade, principalmente com os pânicos, com braquiárias, por causa do teor de oxalato. O ácido oxálico que essas plantas têm, ela acaba quelando o cálcio da dieta dos cavalos, então combina, né? Ela forma o oxalato de cálcio, que vamos dizer, é um complexo insolúvel que o animal não vai conseguir aproveitar. Então, se ele comer, por exemplo, uma braquiária, a consequência final disso, ele sofreu algum processo relacionado ao cálcio, à falta do cálcio no organismo. Então é outro cuidadinho que a gente tem que ter. O cavalo é super eficiente, Marco. A única coisa é que nós temos que colocar ele no capim certo para ele. Em ração também tem que tomar cuidado. A ração também, principalmente com quantidade. Né? Porque o cavalo não eructa, ele não arrota, né? Então, e não vomita. Então é fundamental que essa ração não fermente muito. E um dos segredos para isso é evitar a quantidade de amido, limitar a quantidade de amido, limitar a quantidade por refeição, de maneira com que ele consiga fazer a digestão enzimática, né, principalmente dos carboidratos, dos solúveis, e depois as fibras, ela vai passar direto. E ela vai lá para o seco e para o cólon. Lá ela vai fermentar, mas aí é uma fermentação parecida com a do rumen. Vai gerar os ácidos graxos de cadeia curta, que é o que serve para o cavalo, como energia para os cavalos. Então, como ela é invertida, nós temos que lembrar disso também quando a gente pensar em dieta desses animais. Muito importante saber que alguns tipos de capim, como as braquiárias, não são adequados para os equinos. Afinal, os cavalos passam praticamente o dia inteiro comendo, né? E agora nós vamos falar de piscicultura, a criação de peixes em ambientes controlados. Você vai conhecer como é a produção de tilápia no município de Rifaína, no interior de São Paulo.
O peixe foi introduzido no país na década de 50 e teve uma ótima adaptação nas águas doces brasileiras. Vamos conferir? Água doce, fonte de vida e para a vida. As águas do Rio Grande, delimitadas pela represa de Jaguará, no município de Rifaina, no interior de São Paulo, compõem a história da Amabile, do Juliano, do Samuel e da Estela, além de tantos outros que dependem da produção de peixes, a chamada piscicultura. E aqui nessa região, uma das principais bases da economia é a produção de tilápia, um pescado nativo da África, Israel e Jordânia, introduzido no Brasil em meados da década de 50 pela estação de Maranguape, no Ceará, com o objetivo de controlar o excesso de vegetação aquática existente nos açudes da região. Como a adaptação foi boa, passou a fazer parte da realidade brasileira. E é sob o olhar atento da veterinária Amabilis, ao som do motor de barco, que aprendemos como o processo de produção da tilápia acontece. Os ovos são retirados diretamente da boca das matrizes fêmeas, quando essas se encontram no período de ovulação. E depois são colocados para incubar artificialmente. Após o processo de incubação, as larvas não terão ainda sexo definido. Só depois de algum tempo, quando elas se transformarem em alevinos, é que ocorre a definição do sexo. Os piscicultores podem influenciar esse desenvolvimento por meio da ração. Essa estratégia é usada no mundo todo para garantir o rendimento da criação, já que os machos engordam mais e mais rápido que as fêmeas. O peixe chega alevininho, né, e a gente faz a parte de recria nos tanques escavados. Nos tanques escavados eles chegam a 30, 35 gramas, a gente desce para as gaiolas de recria, né, que são no reservatório, e a gente vacina e classifica, né? E esse peixinho fica até 150 gramas nessas mesmas gaiolas de malha tenor, né? Quando eles atingem 150, 200 gramas, ele fica pronto para ir para engorda, né? Hoje a nossa nutrição trabalha todo num sistema muito rigoroso de qualidade. Toda a ração que a gente recebe aqui na nossa unidade, uma amostra é levada para fazer análise. Então, 100% da ração que a gente recebe, ela é analisada. Então, assim, isso garante uma nutrição excepcional para o nosso peixe. Esses tanques são importados do Chile. Cada unidade tem cerca de 500 metros cúbicos. A estrutura permite uma maior troca de oxigênio, maior produtividade e bem-estar animal. Esse cuidado na produção reflete no bem-estar do peixe. O quão bem um animal está na sua forma biológica, no seu comportamento e emocionalmente ao lidar com o seu ambiente. Além disso, também tem outros desafios no processo produtivo. É a questão sanitária, né? A gente ser sempre monitorada as questões sanitárias, ele sempre ter uma boa rastreabilidade de onde ele vem, né? Ter confiabilidade no fornecedor das formas jovens. Desde 2014, a piscicultura no Brasil tem crescido cerca de 5,6% ao ano. A atividade reúne 1 milhão de produtores. Para se ter uma ideia, só em 2021 foram produzidas 841 mil toneladas de peixes de cultivo. A tilápia correspondeu a 63,5% da produção no país. Entre os estados brasileiros, lidera o ranking da produção nacional o Paraná, com 182 mil toneladas, São Paulo, com 76 mil e Minas Gerais, com 47 mil toneladas. De volta aos tanques na represa em Rifaina, as tilápias, depois de atingir o peso ideal, aproximadamente 700 gramas, são retiradas dos tanques por tubos de sucção. Em seguida, são transportadas até a fábrica, onde acontece o abate. Do tanque ao produto final, o processo não chega a durar 2 horas. O frigorífico tem capacidade para processar aproximadamente 3 mil toneladas mensais. O que não é filé vira subprodutos, né? Isso gera de 3 a 4 produtos diferenciados, né? A pele, que a gente congela e envia para o mercado internacional, né? Para extrair colágeno, né? Inclusive a pele também é utilizada no tratamento de queimaduras, tá? A escama também, ela é seca, né? Tem um processo de secagem e também a gente envia para fazer colágeno, né? Para o mercado que atendemos, né? O que não é pele, o que não é escama,
é destinado para a FFO, Fábrica de Farinha e Óleo, que está anexada ao frigorífico e permite trabalhar com a matéria-prima de grande frescor. Hoje é a única piscicultura em atividade com certificações BAP e ASC, que são as mais importantes no mundo para a aquicultura. Elas cercam toda a questão de sustentabilidade, de bem-estar animal, de bem-estar das pessoas. Realmente é impressionante ver como do tanque ao produto final, o processo leva apenas 2 horas, garantindo a boa qualidade do pescado. Não é à toa que a piscicultura tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo. E agora chegou a hora da gente conferir uma matéria deliciosa, com receita e tudo. Você vai ver como as flores comestíveis são ricas em nutrientes e podem ajudar tanto no sabor como no visual de pratos requintados. Dizem que o visual do prato é o primeiro passo para agradar o paladar. E quando o cardápio oferece flores que enfeitam a refeição, então não dá para resistir. E olha só, tem um detalhe. As flores que estão compondo essa bela salada, além de decorar e trazer essa delicadeza para o prato, elas ainda são comestíveis. Isso mesmo. E essa tem sido uma tendência em vários locais pelo Brasil. Neste restaurante em São Paulo, o chefe Raul conta que a referência com a cozinha vem da infância, das memórias com o pai. Meu pai sempre cozinhou, então a figura masculina cozinhando em casa era algo comum, normal. E naturalmente eu fui seguindo a área e acabei seguindo a profissão. As flores comestíveis já fazem parte do menu há bastante tempo, mas a salada principal está de cara nova. Então aqui eu tenho um mix de folhas normais e também algumas punks. Então a gente tem serralha, tem folha de trevo. Estou usando aqui a flor da capuchinha, a gente usou a folha já, né? Mas eu também deixo, como ela é muito delicada e obviamente linda, então a gente gosta de deixar algumas para decorar por cima. Os ingredientes, desde as folhas até o tempero, vêm de pequenas propriedades. A gente sempre tenta visitar, conhecer a cadeia de produção. Acho que a gente volta dando muito mais valor para o produto, não só para mim, mas para toda a equipe. Eu acho que é muito diferente quando a gente vai visitar, a gente conhece toda a cadeia e o respeito se torna algo natural, né? O Sérgio faz parte do grupo de fornecedores no estado de São Paulo. O cultivo no município de Campinas começou em 1998. Ele acorda todo dia às 3 da manhã para cuidar do manejo das plantas. Para conquistar novos clientes, o produtor atende a pedidos personalizados e conta com as redes sociais para divulgação. Tem gente que vai fazer um bolo de batizado, que é só flor branca, dependendo, um bolo de menina, flor rosa. Então a gente recebe muito esse pedido, né, dos clientes e depois, logicamente, o feedback. Hoje as redes sociais ajudam muito nisso, né? Então os agradecimentos vêm e isso atrai novos clientes, né, novas pessoas procurando a utilização das flores. A Embrapa Hortaliças destaca que, além de decorar o prato, essas flores ajudam no tratamento de doenças oculares e ainda são muito nutritivas. A variedade capuchinha, por exemplo, é rica em luteína, uma substância que ajuda o organismo a combater os radicais livres, que são aquelas moléculas que aceleram o processo de envelhecimento. A gente percebeu, inclusive, diferença entre as cores. Então, aquela de flor amarela são as mais ricas, né? Com 4 vezes mais, por exemplo, do que a de flor vermelha e o dobro da de flor laranja, né? Com níveis bastante altos em relação à grande maioria de todos os alimentos. Eu adorei essa receita de salada com mix de folhas, punks, mel, ervas e flores. Ficou linda, nutritiva e com certeza muito saborosa. Vamos viajar agora até o município de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para ver como a tecnologia tem contribuído no monitoramento da ferrugem asiática nas plantações de soja.
A ferrugem asiática é a principal doença que atinge a cultura da soja no Brasil e provoca perdas consideráveis aos agricultores. Vamos conferir. A soja se desenvolve bem na região de Cruz Alta, noroeste gaúcho. A cultura é aposta da família do Daniel há pelo menos 5 décadas. Na safra de 2016, ele registrou casos de ferrugem asiática e chegou a perder 15% em produtividade. Em anos mais chuvosos, a incidência é maior e o controle é mais difícil um pouco. Mas assim, a gente sempre entra preventivo, aí o controle facilita bastante, né? E vai fazendo um monitoramento dela para avaliar se precisa entrar antes dos 15 dias que é feita a entrada, né? Ou mantenha um intervalo de 15 dias entre as aplicações. A ferrugem asiática da soja é uma das principais doenças que incidem a cultura no Brasil e pode afetar qualquer estádio da cultura, com perdas que variam de 10% a 90% conforme o manejo e a região. Por isso, para ter uma lavoura bonita assim, é preciso investir no monitoramento e o controle dos esporos pode ajudar no momento da decisão. Aqui são 400 hectares que recebem observação diária e em todo o estado um projeto inédito monitora a ferrugem em área de 17 cooperativas. São 25 cidades que têm estações como essa. Instaladas na lavoura, elas fazem a contagem de esporos. Eles podem gerar o fungo causador da ferrugem e são estruturas minúsculas que ficam nessas lâminas e que depois são analisadas em laboratório. Semanalmente a gente recebe de todas as cooperativas as lâminas e todas elas têm uma demarcação já registrada pelo equipamento, né, essa demarcação, e quando chega no laboratório, com o auxílio do microscópio, a gente faz uma varredura nela, toda a área demarcada. Mapas como esse mostram onde há mais esporos no estado e podem ser acessados pelo aplicativo das cooperativas. Os esporos do fungo Phacopsora pachyrhizis se espalham com facilidade pelo vento e podem infectar a lavoura em diversos estádios. Aí a gente utiliza esses dados do monitoramento de esporos, né, combina com dados climáticos observados, dados climáticos de previsão climática, né, e a gente tem algoritmos dentro do próprio modelo matemático que simulam o ciclo de vida do patógeno. E essa previsão, ela é para os próximos 5 dias. Para que a gente tenha essa assertividade e a gente consiga ter uma previsão futura da possibilidade de ocorrência da doença, para que a gente seja mais certeiro na primeira entrada de fungicida, porque os custos de produção aumentaram muito nos últimos anos, né? O projeto foi validado na safra passada dentro da área de testes da Cooperativa Central Gaúcha, a CCGL, que apoia pesquisas das cooperativas. Há outros modelos de monitoramento no estado, mas esse é o primeiro que faz a previsão. Tá aí uma ótima ferramenta para os produtores de soja conseguirem monitorar e prevenir o avanço da ferrugem asiática nas suas plantações. E esse foi o Agronacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Você também pode assistir nossa programação no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se você também quiser entrar em contato com a gente, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E conta pra gente o que você mais gostou no programa de hoje. Qual a matéria que você gostaria de ver aqui no ar? Venha fazer o Agronacional com a gente. Até semana que vem, eu espero por você. Tchau!